Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para deixar a visualização. Deixar aqui no cantinho. Então, hoje a gente vai fazer a primeira apresentação de uma série, né? Uma apresentação, um webinar que vai focar no uso de informações geoespaciais para o saneamento. Mas a gente vai falar e vai ter uma série de outros webinars nas próximas semanas, né? Já que é uma série específica de BIM para saneamento, que a Frazilio Ferroni está ofertando, está compartilhando com vocês. Então, nas próximas semanas a gente vai ter a apresentação também da Sabesp, da Márcia e da Caroline, também do Cauê, também a apresentação da Concremate, do Alexandre Prachedes, Poliana e Gustavo, e novamente da Sabesp com o Francimar, lá no dia 25, também da JNS, falando com o Bruno e com o Fábio Fuji, de projetos para saneamento em BIM. Ou seja, uma série de webinars nas próximas semanas que vocês podem acompanhar. Então, fiquem conectados, fiquem atentos às nossas redes sociais, que essas informações vão ser compartilhadas por lá, podem fazer as inscrições e participem, que é bastante conteúdo que vai estar disponível para que vocês possam assistir. Junto hoje com a gente aqui está a Natália, eu vou pedir apenas para ela ligar a câmera e falar um oi. Ela está aqui hoje fazendo o monitoramento, principalmente das perguntas, então, qualquer questão que vocês tenham ao longo da apresentação, podem enviar aqui no chat, que ela vai monitorar e ela vai recebendo essas informações, compilando, para que depois a gente possa conversar no final da apresentação. Tudo bem, Nath? Tudo certo. E aí? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Então, para o pessoal, eu estou admitindo aqui o pessoal que está entrando ainda no link, mas estou de olho no chat durante a apresentação, então podem interagir bastante por lá, que eu estou de olho, e no final eu volto com o Lucas para a gente discutir um pouquinho. Fechou. Obrigadíssimo, Nath. Hoje, então, a gente vai fazer essa apresentação, que é a primeira dessa série, né, de BIM para saneamento, e o nosso foco vai ser no uso de informações geoespaciais para o saneamento. Um pouquinho aqui pela agenda de hoje, a gente vai passar pela parte institucional aqui da Frazilio Ferroni, falar um pouquinho da empresa. Depois a gente entra numa questão já mais de introdução a Geo e BIM, esse GeoBIM, que a gente tem falado bastante, essa integração entre a Autodesk e a Esri. Falar um pouquinho de cadastro de bases de dados geográficos em ambiente georreferenciado, por que isso é importante. Passar um pouquinho pelos projetos, em projetos multidisciplinares integrados, também em obra, particularmente na gestão de obras lineares, também na parte de operação e manutenção, né? Aqui dá para explorar bastante o GIS, a gente vai focar em 2 itens que tratam da manobra de registros e também da gestão de ativos. E, no final, falar um pouquinho da assinatura do licenciamento Autodesk e Esri. Eu acredito que a maior parte de vocês já nos conheça, né? Mas para quem ainda não teve a oportunidade, a Frazilio Ferroni é uma empresa que está há 25 anos no mercado de tecnologia. E eu sempre comento que esse período, né, 25 anos, é muito significativo, ainda mais nesse setor de tecnologia, porque é um setor que se transforma e se atualiza com muita velocidade. E durante esse período todo, a gente tem conseguido trazer informações e soluções inovadoras para apoiar os profissionais, principalmente, né, na arquitetura, na engenharia e construção, a melhorar a sua forma de trabalhar. Então, a gente representa, né, essas grandes 4 empresas, essas grandes tecnologias da Autodesk, da Oracle Construction and Engineering, Google Cloud, principalmente com o Google Maps API, e mais recentemente a Esri também. Mas não é só uma questão de entregar uma licença para o cliente e pronto, né? A gente tem um foco forte em serviços de consultoria, em serviços de desenvolvimento, ou seja, fazer com que as ferramentas possam trabalhar de uma forma personalizada para as necessidades e para os desafios que os clientes têm que enfrentar. Além disso, a gente trabalha também com treinamento e com suporte. Aliás, especificamente com treinamento, a gente conta já com mais de 4.000 profissionais capacitados, tanto presencialmente quanto à distância. E nesses momentos de pandemia, né, essa plataforma da FF University, ela se mostra muito adequada, porque a gente não tem tido a possibilidade de sair de casa e ir até um centro de treinamento. Então, a gente consegue fazer isso à distância, consegue treinar de casa. O home office está cada vez mais utilizado pelas empresas, né? Então, a FF University, nesse cenário, ela acaba sendo uma ferramenta muito adequada para esse fim. E, além disso, né, a gente também tem esse setor de suporte, que nos ajuda, que ajuda os nossos clientes a resolver esses probleminhas que vão aparecendo no desenvolvimento de qualquer projeto.
E nesse cenário todo, a gente já conta com mais de 1.300 clientes em nosso acervo, em nossa carteira. Ok, então a gente vai entrar um pouquinho nessa introdução de GEL mais BIM, o GEL BIM. E a gente começa fazendo uma introdução do GEL. Quando a gente fala de GEL, ou a gente fala de SIG, Sistema de Informação Geográfica, ou quando a gente fala de GIS, que é a mesma coisa, mas em inglês, né, o Geographic Information System, a gente está falando do que esse pequeno texto, esse pequeno resumo apresenta para a gente. É um sistema de hardware, software, informação espacial, procedimentos computacionais e recursos humanos que permite e facilita análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos que nele ocorrem. É claro que se a gente tirasse essa partezinha que está destacada no meio da informação espacial, um sistema de hardware, software, procedimentos computacionais e recursos humanos poderia ser qualquer um, poderia ser um sistema bancário, por exemplo. Agora, quando a gente coloca informação espacial no jogo, quando a gente fala que a informação está espacializada, que ela está georreferenciada, ou seja, que ela está numa localização espacial, aí já entra um sistema de informações geográficas. É exatamente a possibilidade da espacialização da informação que transforma esse sistema num SIG. E do outro lado, nós temos o BIM, o Building Information Modeling. A Frazilio tem feito uma série de apresentações nos últimos tempos, agora, nas últimas semanas, mostrando experiências dos nossos clientes e dos nossos parceiros na implantação BIM nas suas instituições. Mas para o pessoal que talvez seja mais de GEL e que esteja na apresentação hoje, talvez falar um pouquinho do BIM, o que ele é, ajude a compreender do que se trata. E também nesse texto sintético, falando que o BIM é um conjunto de tecnologias, processos e políticas que permitem que várias partes interessadas possam, de maneira colaborativa, projetar, construir e operar uma edificação ou instalação. Ou seja, a gente não está falando simplesmente de um objeto 3D, a gente está falando de uma mudança nos processos e políticas da empresa, para que se trabalhe de forma colaborativa, isso é um ponto importante, e passando pelo ciclo de vida daquele ativo, ou seja, tanto na parte de projeto, de construção e de operação. Quando eu tive contato com essa figura, que eu, por ser originário da área de geoprocessamento, de informações geográficas, ela me ajudou muito a entender do que se trata o BIM, né? Então, o BIM, ele é composto não só por esses objetos 3D, esses objetos como uma porta, como uma janela, mas uma vez que eles estão agregados, no caso aqui numa edificação, esse conjunto de objetos 3D entram dentro de modelo BIM, mas não só como um objeto, não só como um desenho lá isolado, mas um desenho que se relaciona com os demais e principalmente que tem atributos. Então, quando ele coloca lá no alto, né, modelos BIM são bancos de dados, é porque cada um desses objetos tem atributos, tem informações que vão poder ser consultadas, que vão poder ser extraídas, que vão poder gerar quantitativos, tabelas que vão informar qual que é o material daquele objeto, qual que é o fabricante, quais são as medidas e assim por diante. Então, você consegue fazer análises e consultas sobre esse modelo. E quando a gente fala da integração GeoBIM, esse é um slide que ele aparece bastante nas apresentações que tratam desse assunto, é porque a unificação de dois ciclos. Você tem o ciclo da direita em laranja, que é o ciclo, né, o círculo ali do BIM, e o círculo azul, que está aqui à esquerda, que é o círculo do GIS, do GEL. Você pode ver que eles se relacionam bastante, né, mais firmemente com essas setas mais grossas, as maiores, principalmente no momento do planejamento dos projetos, no começo, e ao final, no comissionamento, na entrega, na hora que vai entrar na operação e manutenção. Mas isso não quer dizer que você não tenha uma relação durante todo o ciclo de vida. Então, tem essas setas mais finas que passam e permeiam todas as etapas do projeto. Então, é exatamente nesse momento, por esse motivo, que é importante que a gente não faça mais os nossos projetos olhando só para aquele 00 ou para aquele fundo branco do Revit. É importante que os nossos projetos sejam feitos já em um ambiente georreferenciado, porque daí a integração entre as informações de projeto e as informações que venham do GEL possa ser feita de uma maneira mais fácil. É um impeditivo se tivesse sido feito o projeto no 00? Não, não é um impeditivo, a gente consegue georreferenciá-lo. Mas tudo vai ficar mais fácil, a integração vai ficar mais fácil, o uso compartilhado vai ficar mais fácil, na medida em que você tem isso no ambiente georreferenciado. E a gente entra numa parceria que ela estava sendo aguardada por muito tempo, que foi a parceria que foi anunciada em novembro de 2017 entre a Autodesk e a Esri. Então, a Autodesk, que é a líder mundial no seu setor, a líder mundial em softwares de projeto, no setor de engenharia, construção e arquitetura,
fez uma parceria com a ESRI, que é a líder mundial em softwares e serviços de geoprocessamento, para que se construíssem pontes entre os seus softwares, entre os seus processos. Então, só para dar um exemplo de quanto essa parceria era esperada, em cerca de 4 anos, a ESRI fez uma pesquisa entre os seus parceiros internacionais e perguntou para eles o seguinte: olha, tem aqui uma lista de 24 projetos de inovação em features 3D, e a gente gostaria de saber aonde que vocês investiriam os seus recursos fictícios, né? Recursos que não existiam de verdade, mas aonde vocês investiriam? E 75% deles responderam que eles fariam esses investimentos em features 3D, mas de interoperabilidade entre GIS e BIM, entre GEL e o BIM. Isso mostrou a importância que o mercado estava dando para essa interação, e aí se construiu essa parceria. E nesse contexto, é importante ressaltar, né, que a Frasilo Ferroni, ela, por ser parceira tanto da Autodesk quanto da ESRI, ela consegue pegar o melhor de cada tecnologia e apresentar como solução para os problemas e para os desafios que os clientes têm que enfrentar. Ok, e nesse cenário que a gente está montando, a gente tenta trazer esse conceito de informação no centro do processo. Então, como é que funciona essa interoperabilidade em muitas empresas e muitas organizações, né? Quando você tem a equipe que trabalha com o GEL e a equipe que trabalha na elaboração dos projetos em BIM, geralmente essa integração entre os dois ela é um processo penoso, né? Porque os arquivos ficam espalhados nas máquinas das pessoas. Quando você precisa de um arquivo, você tem que mandar um e-mail ou ligar lá, ó, por favor, me exporta a base de unidades de conservação que eu preciso trazer aqui para o meu projeto. E aí a exportação às vezes vem num formato que você não consegue abrir, num sistema de coordenadas que não é o apropriado para aquela área, ou numa abrangência que não pega exatamente a área do teu projeto. Ou seja, não só você onera as equipes, quando a equipe de GEL também precisa de um pedaço de um projeto para fazer algum estudo ambiental de licenciamento, você onera as duas equipes para ficar uma atendendo a outra, e você acaba tendo uma dificuldade de importação e exportação de arquivos sujeita a erros de processo. E no cenário que a gente está propondo, a gente vê a atualização da base GEL, toda aquela base de informações geográficas, diretamente no ambiente centralizado, disponível para todos. Então, quando vem uma base nova, ou quando vem uma atualização, a equipe de GEL atualiza essa informação para esse ambiente comum, e isso fica automaticamente disponível para a equipe de projetos utilizar. Então, se por um acaso a informação sofreu uma atualização, nesse caso do exemplo que eu usei de unidades de conservação, se sair uma unidade de conservação nova, a equipe de GEL atualiza essa informação na base e ela automaticamente já vai aparecer para a equipe de projetos pela conexão pela internet. Da mesma maneira, se a equipe de projetos precisa fazer alguma alteração, se ela precisa modificar algum pedaço dessa base GIS, quando ela modifica, ela salva isso automaticamente nesse ambiente centralizado, e isso já fica disponível para a equipe de GEL também. Você não precisa mais fazer a alteração, devolver para a equipe de GEL um arquivo, que ela vai abrir, vai pegar o que mudou e compatibilizar na base. Em seguida, quando o projeto fica concluído, também a equipe de projetos em BIM pode disponibilizar esse projeto concluído para a equipe de GEL acessar. É claro que quando a gente está falando aqui, a gente está mostrando um ambiente que está ainda sem nomes de softwares, mas se a gente mostrar um cenário exemplificado, a gente está falando de que a equipe de GEL vai trabalhar lá com o seu ArcGIS Pro, que é uma ferramenta de GIS, né, uma ferramenta GEL desktop, que vai fazer a manutenção da base, a edição dos registros, a edição dos atributos, os mapas temáticos. E na medida em que ela conclui, ela faz a publicação disso para o ArcGIS Online. O ArcGIS Online é um ambiente em nuvem que a ESRI disponibiliza, que está pela internet, acessível pela internet, né? Então um ambiente em nuvem de mapas. E na outra ponta, a equipe de projetos vai trabalhar com os seus softwares da Autodesk, se conectando pela internet a esse ambiente em nuvem. Então, você não tem mais essa troca de arquivos, por favor, manda um telefonema, manda um e-mail para o departamento pedindo autorização. Não, isso já está acessível e integrado. E na medida que um atualiza uma parte, ela já fica disponível para os demais. Também é interessante falar aqui que se o engenheiro ou o arquiteto, por exemplo, está utilizando o Civil 3D para fazer o seu projeto, ele não vai precisar aprender o ArcGIS para poder utilizar as informações GIS, as informações de GEL, que estão aí no ArcGIS Online nesse exemplo. Ele vai continuar utilizando o Civil 3D e, através do Civil 3D, ele vai se conectar a essa base. Poderia ser também o AutoCAD, poderia ser o InfraWorks, nesse estabelecimento de pontes entre as duas tecnologias, né, o que está sendo permitido. E, claro, nesse cenário que a gente está falando aqui, do ArcGIS Online,
poderia ser, por exemplo, um banco de dados corporativo, poderia ser um Oracle, por exemplo, com seu módulo Spatial. Então, é um cenário exemplificado e que vai ser moldado conforme as necessidades de cada cliente, conforme as necessidades de cada instituição que precise dessa tecnologia. Aqui a gente tem um exemplo de como o Civil 3D faria esse processo. Então, ele se conecta ao ArcGIS Online, mediante um usuário e senha, seleciona as camadas que ele precisa acessar, todas as que ele precisar, e ele vai selecionando, inclusive, os tipos de geometria. Então, se no GIS, lá no GEL, uma informação está armazenada como ponto, ele vai trazer para dentro do Civil 3D como um Focal Point. Se está como linha lá no GIS, no GEL, ele vai trazer para dentro do Civil 3D como uma Feature Line, ou como Pipe Network, se for o caso. E essas informações todas, como o Civil 3D já está com o sistema de coordenadas definido, ela vai ser aberta num ambiente georreferenciado e, portanto, vai cair nos lugares corretos, vai cair nas posições corretas. Não só de desenho, mas como atributo, como mostramos aqui agora também, né? O banco de dados associado a cada geometria. E se precisar fazer uma correção, como a gente estava falando, posicionar melhor um desenho, ele faz o processo de salvar de volta, né, o save back dessa informação para o ArcGIS Online, e essa informação já vai ficar disponível de forma corrigida para todos os envolvidos no projeto. Você não precisa mais ter que ficar mandando um arquivo para a equipe de GEL compatibilizar. Ok, nesse primeiro exemplo, a gente mostrou ele fazendo a edição de um registro que já estava lá disponível, alguém já tinha subido para o ArcGIS Online. Agora, e se a gente precisasse publicar um mapa novo, do zero? Não tem problema, a gente seleciona as camadas que são de nosso interesse por dentro do Civil 3D mesmo e faz a publicação para dentro do ArcGIS Online, direto por dentro do Civil 3D. Você estabelece o nome dessa camada, como ele está fazendo na tela agora, e principalmente estabelece as permissões de acesso. Quem vai poder ver esse mapa que ele está publicando? É a sua empresa como um todo? É o seu departamento? É só você? É qualquer pessoa da sociedade? Você que decide. Então, você define quem vai poder acessar as informações que você está compartilhando. Além disso, aqui num outro exemplo, do InfraWorks, ele está mostrando aqui uma rede. Poderia ser uma rede de drenagem, poderia ser uma rede de coleta de esgoto, poderia ser uma rede de abastecimento de água. E ele mostra duas maneiras de compartilhamento. Uma é compartilhando lá pelo ArcGIS Online, nesse cenário que a gente mostrou, e uma outra, para quem é mais da área de GEL, é a exportação para File Geodatabase. File Geodatabase nada mais é que um arquivo que a ESRI criou para o compartilhamento de dados espaciais. E aí você consegue selecionar quais são as camadas e quais os atributos que você quer compartilhar. E por que é importante poder selecionar isso? Porque nem sempre todos os atributos que você tem, todas as informações que você tem à disposição, são interessantes de se compartilhar. Você pode ter informações ainda que não estão prontas, pode ter atributos que são sigilosos, atributos que não são aderentes ao processo. Você escolhe quais você quer compartilhar e você pode até, inclusive, renomeá-los para nomes mais intuitivos de quem vai usar esse dado. E na medida em que você faz isso, a informação que é publicada vão só, né, os desenhos, os atributos que você escolheu, com os nomes que você escolheu e para as pessoas com quem você compartilhar. Então, você tem pleno domínio, mesmo por dentro do InfraWorks, do que vai acontecer lá na plataforma do ArcGIS Online, e ele vai ficar disponível, né, tanto as geometrias quanto os atributos, como está sendo mostrado na parte inferior da tela. Este é um exemplo de interoperabilidade que já tem acontecido. Então, a gente entra um pouquinho na parte de cadastro. A parte de cadastro é, acho que, uma das etapas mais fundamentais que você pode ter, porque você vai montar essa base de dados que vai servir de insumo para o seu projeto. Então, uma coisa que a gente tem visto bastante, principalmente aqui no Brasil, né, é que há uma dificuldade de se ter acesso a essas informações. Muitas vezes, a informação existe, o órgão público a disponibiliza, ou uma organização não governamental, por exemplo, uma outra entidade privada de pesquisa, ela fez a informação, ela produziu, ela disponibilizou, mas a gente não consegue encontrar com facilidade. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos de portais de dados geoespaciais que estão abertos à sociedade para acesso, que podem ser acessados por todos, mas que não se restringem a esses. Então, se tiver alguma informação que vocês estão procurando e que vocês não estão encontrando, podem entrar em contato aqui com a Frasílio Ferroni, que a gente tem bastante experiência nesse sentido e a gente pode tentar ajudá-los em encontrar as informações que vocês não conseguiram ainda. Então, na fileira de cima, né, da esquerda para a direita, a primeira aqui à esquerda é o portal da INDE, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ela congrega uma série de dados, principalmente dos órgãos federais, então lá tem bastante informação disponível para download.
O segundo quadrinho está falando da empresa de pesquisa energética, ela disponibiliza as linhas de transmissão de energia, subestações, as unidades de geração de energia hidrelétrica, também para download. Esse site hoje ele não estava no ar, mas eu acho que deve ser uma questão temporária, provavelmente logo ele volta, né, a estar no ar. O terceiro quadrinho é o site do IBGE, que é o grande disponibilizador de bases de dados do Brasil. Você tem uma série de bases como limites municipais, as bases cartográficas como hidrografia, sistema viário, etc., relevo, altimetria, né? E também os dados do censo. No quarto quadrinho, a gente tem o site, né, do Ministério do Meio Ambiente. Lá eles disponibilizam as áreas ambientalmente protegidas como unidades de conservação, APAs, também as áreas indígenas estão lá para download. Na linha de baixo, a gente já explora um pouco mais as infraestruturas estaduais. Então, o primeiro quadrinho, né, da esquerda para a direita, na segunda fila, é o quadrinho da IDESP, que é a infraestrutura de dados espaciais do estado de São Paulo. Lá tem uma série de informações de mapeamentos de uso do solo, de análises socioeconômicas que podem ser baixados ou conectados através de um geosserviço. No quadrinho do lado, nós temos o DataGel, que é a infraestrutura de dados espaciais ambiental, também do estado de São Paulo. Lá você tem uma série de informações como o mapeamento do inventário florestal, você tem unidades de gerenciamento de recursos hídricos, de qualidade de água, também para download. O terceiro quadrinho é o quadrinho do GeoSampa, que provavelmente é o principal portal de dados geoespaciais do Brasil, né, do municipal do Brasil, principal cidade compartilhando seus dados geoespaciais. Então, você tem uma série de bases, como a base de edificações da cidade, dos lotes, mapeamento de hidrografia, localização de equipamentos públicos, até dados de recobrimento a laser, ortofotos. E o último quadrinho é uma referência a este, que fala de uma postagem no nosso site, que fala do uso dos dados do GeoSampa no InfraWorks, como trabalhar com esse mapa digital da cidade, tá? Mas se tiver mais algum dado que vocês estão procurando e não conseguiram encontrar, entre em contato com a gente que a gente tenta auxiliar nesse processo. Então, um exercício aqui, na medida em que a gente quer fazer a criação de uma edificação, de uma estação elevatória de esgoto, por exemplo, quais seriam essas informações que a gente poderia congregar nesse ambiente centralizado de informações e que estariam disponíveis para acesso? Nós poderíamos trazer, por exemplo, a base de limites municipais. É importante saber em que município vai cair essa edificação, as linhas de transmissão de energia, que podem ser uma interferência, podem ser um obstáculo à construção, as áreas ambientalmente protegidas, como unidades de conservação, APAs e etc. Aqui a bacia hidrográfica, a gente já recortou ela para a nossa área de operação, e também trazer o mapeamento de cursos d'água superficiais, tanto os intermitentes quanto os perenes para esta área. As áreas de suscetibilidade à inundação e também a de suscetibilidade à enxurrada. Ou seja, a gente consegue saber previamente, antes de mesmo de começar a elaborar o projeto, se aquela área é uma área que a cada verão, a cada nova chuva, ela se inunda ou ela sofre processo de escorregamento. Então, a gente poderia já, no momento do projeto, tomar uma decisão de ou trocar a área, ou seja, não vamos mais construir essa estação elevatória ali, vamos construir em outro lugar e aí adequar a rede para essa outra área, se isso for possível, ou se não for possível, propor e colocar medidas mitigadoras para resolver o problema, uma vez que a inundação ocorra, que ela não afete a nossa edificação, que ela não afete o nosso projeto. Tudo bem, dando um zoom mais específico aqui, um detalhe maior, a gente também precisaria de dados como, por exemplo, os limites de válvula de redução de pressão, das VRPs, das áreas de booster, que é esse equipamento que faz a pressão ficar maior dentro da tubulação, né? Ele coloca mais força. A base de logradouros, os nomes das ruas, os endereços, as numerações dos imóveis, dando um zoom maior ainda, a rede de abastecimento de água no lugar, a rede de coleta de esgoto também nesta área, os postos de visita, que são esses círculos com os X amarelos. Também tem informações de material de rede, de profundidade, de diâmetro dessas tubulações, as cotas altimétricas, os ramais, as conexões, né, com os imóveis e as suas identificações. Ou seja, todas essas informações elas são importantes para que você tenha no momento em que você vai começar o projeto. Se não fosse a construção de uma estação elevatória, fosse, por exemplo, um novo loteamento em que você vai precisar levar uma rede de abastecimento de água, essas informações são importantes porque você vai saber até onde chega a sua rede de abastecimento, o quanto você vai precisar estendê-la,
você vai saber qual que é a profundidade dessa rede, qual que é o material dela, qual é a vazão suportada, se a demanda futura dessa nova área vai ser suportada por essa tubulação, ou se vai ser necessário trocar, e assim por diante. Ou seja, nesse cenário você consegue fazer com que as decisões que você precisa tomar possam ser tomadas ainda em etapa de projeto, e seria muito mais custoso, tanto do ponto de vista de tempo quanto de dinheiro, se isso fosse feito já no momento de obra ou posteriormente, até quando ela já está concluída. Você gastaria muito mais dinheiro e muito mais tempo para conseguir resolver esses problemas, resolver essas questões. Entrando um pouquinho nessa parte de projetos, então, esse modelo em que a gente vai pegar todas essas informações de GEL e vai trazer como insumos para a elaboração desse modelo, ou seja, um modelo integrado com todas essas disciplinas, não vai ser só com a integração dos dados de GEL, você vai trazer também informações de topografia, de geologia, de terraplenagem, de estruturas, de redes existentes. E quando você tem tudo isso em mão, você consegue montar um projeto assertivo, um projeto que fique, um modelo BIM que fique de pé, e a partir dele você consegue ter uma série de possibilidades, como, por exemplo, a extração de quantitativos dos materiais e dos serviços que vão ser executados, a detecção de interferências, como, por exemplo, nesse caso que a gente vê que uma viga de metal ela está se sobrepondo a uma tubulação, então o projeto vai poder resolver isso. O modelo BIM, nesse momento do projeto, vai poder resolver essa questão. O planejamento da construção, então a associação entre o modelo e o cronograma, você consegue ver a evolução dessas etapas dentro do modelo, não só no gráfico do Project ou do Primavera, por exemplo. O gerenciamento e fiscalização da obra, o exercício de simulações e também a parte de operação e manutenção. Então, toda essa parte que está mais à esquerda, ela entra como input para gerar esse modelo federado, esse modelo multidisciplinar integrado, e ele daí em diante vai permitir essa série de análises que a gente pode fazer. Então, lembrando daqueles dois ciclos que a gente viu no começo, da integração de GIS e BIM, a gente tem o GEL entrando como um insumo, né, como um input no momento da elaboração do projeto, mas também depois que ele está construído, o GEL entra também na parte de operação e manutenção, como a gente vai ver mais à frente. E, claro, esse modelo BIM ele é fundamental, acho que para qualquer projeto, mas principalmente para obras de saneamento, que são obras que não são simples, são obras que são complexas. Elas são de tipos muito específicos, como a gente pode ver na tela agora. São estações elevatórias, adutoras, as redes, reservatórios, todas obras cuja gestão e cujo projeto não é uma coisa simples. Então, o modelo BIM ele vem como um grande auxílio para esse processo de projeto desse tipo de construção. E aí a gente traz alguns exemplos. Só tomar um golinho de água aqui. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, a gestão de obras lineares num sistema de esgotamento sanitário. Nesse caso, a gente está aqui no vídeo à direita, né, apresentando um vídeo pelo InfraWorks. Então, esse modelo BIM já sendo apresentado dentro do InfraWorks. E na esquerda, um outro caso de plantas de processos químicos, esses processos de decantação de tratamento de esgoto, também feito em modelo BIM. Um outro exemplo aqui, no caso de retrofit, né, de reforma de uma estação existente, tanto para um modelo de compatibilização para análise e coordenação dos processos. Aqui um outro exemplo de escaneamento a laser, né, para se obter o as-built de uma estação que já estava concluída. E aí, nesse caso, né, o escaneamento a laser ele tem esse grande benefício de como ele tem uma qualidade muito alta, uma precisão muito boa, você conseguiria trabalhar com essa nuvem de pontos, por exemplo, no ReCap, e depois levar isso para dentro do Revit, onde você poderia fazer o modelo e ter exatamente o modelo desse as-built dessa estação. E à direita também um outro exemplo para reforma e ampliação, né, retrofit e ampliação de uma estação de tratamento de água, onde também foi utilizado um modelo BIM. E claro, como a gente havia comentado, a grande possibilidade de extração de quantitativos. Então, nesse modelo integrado que a gente tem comentado, essa extração de quantitativos ela se torna mais simples e mais confiável. Então, a gente não vai extrair agora mais apenas a quantidade de tubos que vão ser utilizados e o seu preço, né? Quantidade vezes preço, para se saber quantos tubos você vai precisar. Você também consegue tirar uma análise se por exemplo, para você fazer a instalação, né, de uma rede de esgoto. É claro que aqui eu estou simplificando um processo que certamente é muito mais complexo que esse, mas se você precisa fazer a limpeza do terreno, escavar uma vala, introduzir o lastro, depois fazer a colocação do tubo, por exemplo, essa extração de quantitativos não vai só te falar quantos tubos você precisa, mas ela vai também incluir os quantitativos desses serviços de uma maneira integrada.
E tudo isso a gente consegue ver aqui dentro desse vídeo que a gente está apresentando agora na tela, a associação entre o modelo que foi gerado e o cronograma. Então, se você tem o seu cronograma montado no Microsoft Project ou dentro do Primavera, por exemplo, você consegue associar as etapas que estão passando aí na parte de baixo do vídeo, né? As etapas do cronograma que vão avançando ao longo do tempo, você consegue ver esse avanço também linkado, né, integrado ao modelo. E, inclusive, dessa maneira, você consegue ver se há alguma interferência. Por exemplo, você não pode construir o teto antes das paredes, né? Então, você consegue ver dentro já do modelo se há alguma coisa que está sendo construída, prevista no cronograma para construção fora do momento apropriado. E essa integração ela pode acontecer, né, tanto com os gráficos, né, os cronogramas do Project quanto do Primavera. Então, ok. Todas essas informações cadastrais que a gente levantou, né, que a gente foi citando nesses exemplos anteriores do cadastro, elas vão servir de insumos para as tomadas de decisão para fazer o projeto e depois a obra de uma determinada edificação ou de uma determinada infraestrutura. Eu trabalhei um tempo atrás num projeto de implantação de um SIG, né, de um geoprocessamento, de um sistema de informações geográficas numa empresa estatal aqui no estado de São Paulo, uma empresa pública, e nós chegamos a ter mais de 2.000 camadas de informações dentro do banco de dados que estavam disponíveis para os diversos departamentos da empresa. Ou seja, cada projeto novo que começava, a equipe se mobilizava, obtinha as informações necessárias e incorporava ao acervo da empresa. Então, quando vinha um novo projeto para aquela área, você não precisava levantar tudo de novo, já estava com essas informações disponíveis e, no máximo, era necessário apenas ver se tinha tido alguma atualização ou não. E é esse processo que a gente vê como fundamental, né? De nada adianta a gente ter a informação no centro do processo se não tiver informação lá dentro, né? Informação para se utilizar. E, além disso, a gente também percebe que, se antes a gente trabalhava com as linhas como apenas linhas 2D dentro do geoprocessamento, agora a gente trabalha com linhas 3D, em que a tubulação ela é representada não como uma linha simples, mas como um sólido, em que o diâmetro está correto, a cor do material está correto, a textura dele, a profundidade também vai estar correta. E essa edificação que está aparecendo na tela agora, dessa estação elevatória, ela também antes poderia ser representada como apenas um polígono 2D chapado, ou um polígono 3D, talvez extrudado, né? Aquele cubo genérico com uma textura genérica. Não, isso agora também pode vir exatamente com as características que veio do projeto, ou seja, a porta na cor da porta, na posição correta, não é mais uma representação simbólica, mas uma representação fidedigna. Aqui eu queria falar um pouquinho do BIM 360. Eu sei que aqui muitos dos nossos parceiros, clientes, das pessoas que estão assistindo hoje ao webinar já são usuárias do BIM 360, já conhecem a tecnologia. E a gente, claro, daria para fazer uma apresentação só, né, um webinar só sobre o BIM 360, mas a gente vai falar de uma coisa que saiu do forno agora, muito recentemente, né, e apresentar isso para vocês aqui em primeira mão, mas só vamos fazer então um slide introdutório do que é o BIM 360, tá? O BIM 360 é um ambiente colaborativo, né, um ambiente comum de dados que pode servir a todas as frentes de um projeto, de uma obra, em que vai agregar na nuvem, né, porque o BIM 360 funciona dentro da nuvem da Autodesk, ele é acessado pelo browser, só pela internet, né? Ele vai agregar as informações que vêm dos projetistas, como, por exemplo, o projetista de eletromecânica, o projetista civil. Eles vão montar os seus projetos e carregar os seus arquivos para dentro dessa nuvem do BIM 360. E esses arquivos eles podem ser DWG, pode ser um arquivo do Revit, um arquivo IFC, não tem problema, isso tudo vai ser armazenado lá dentro. Isso vai ser acessado pelo contratante, que normalmente pede algumas revisões, e essas revisões voltam para os projetistas, e todo esse ciclo de revisões é controlado dentro do BIM 360. Você sabe quais foram as versões, qual foi a evolução daquele projeto por dentro dele, você consegue fazer anotações de problemas, pedidos de revisão, comunicações entre as partes, entre os subcontratados, por exemplo, e todas essas informações elas vão servir também para o planejador orçamentista. E, claro, uma vez que isso esteja concluído, que vá para o momento de obra, nesse modelo 3D vá para a obra, também é possível ter a integração com anotações de campo, checklists, né, listas de verificação, em que o verificador lá em campo vai fazer, né, o checklist de cada item e devolver essas informações para dentro do BIM 360, e isso tudo, claro, também disponível em tempo real pela internet para o
cliente, para o diretor, para o owner do projeto. Então, o foco principal é um ambiente colaborativo em nuvem para esses momentos, tanto de projeto quanto de obra, por exemplo. E depois, na hora que a obra está concluída, também de handover, de entrega para a operação e manutenção, esses arquivos todos que estão carregados dentro do BIM 360. E agora surgiu, olha, quando a gente fala que saiu do forno agora, é porque isso saiu hoje, inclusive. Eu recebi um e-mail lá do pessoal da Esri falando que isso entrou no ar hoje, e a gente já vai apresentar aqui, que é uma conexão direta do ArcGIS Pro para o BIM 360. Então, você colocando as suas credenciais dentro do ArcGIS, você consegue acessar, fazer o download do arquivo de seu interesse dentro dos projetos que você tem acesso lá no BIM 360, né? E trazer as informações para o seu mapa. Seja informações 2D, como essas que a gente está vendo na tela agora, né? Ou informações 3D. E essa base, como ela está sendo atualizada com frequência lá no ambiente do BIM 360, se você der um refresh na camada, ele automaticamente vai buscar as alterações últimas que foram feitas, as últimas versões daquele arquivo, e já vai carregar para o seu mapa também. E isso não só no ambiente 2D, a gente também consegue trazer para dentro do mapa do ArcGIS Pro a informação 3D, ou seja, uma edificação que ele está trazendo de um arquivo do Revit agora, por exemplo. Então, e uma vez que você clica, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Depois que você trouxe esse arquivo para o mapa e você clica sobre ele, ele vai te abrir essa janela de atributos em que vai ter um hiperlink onde você pode clicar e acessar diretamente o ambiente do BIM 360, que é esse que a gente está vendo agora, acessar a edificação numa visualização dentro do próprio browser, fazer anotações de problemas, observações que sejam necessárias, ter acesso também a outros arquivos como as plantas e documentos, manuais, enfim, toda a documentação que está associada a essa edificação. E tudo isso sem você precisar ter o Revit, por exemplo, instalado na sua máquina, né? Você consegue ver essa edificação por dentro do browser, de maneira nativa, pelo Chrome, que a gente está usando aqui nesse caso, mas sem precisar ter o Revit que deu origem a essa edificação instalado na sua máquina. Ou seja, essa integração agora ela está direta. Pelo ArcGIS Pro, você consegue diretamente já acessar uma informação do BIM 360, não precisa mais baixar o arquivo, mandar por e-mail para alguém, para daí ela conseguir abrir no ArcGIS Pro. Não, a integração está direta. Isso estava ainda numa etapa de desenvolvimento, até uns 20, 25 dias atrás, ainda não estava público, mas hoje entrou no ar. Então, se vocês são usuários do BIM 360, vocês já podem fazer uso dessa conexão. E, além disso, vocês já conseguem trazer aqueles mapas como aquele que a gente viu no primeiro momento, né, que estava lá a edificação da estação elevatória, junto com a base 2D que a gente publicou. Você já também consegue colocar ela como parte da tela principal do BIM 360 no seu projeto. E como ele é um mapa vivo, você consegue clicar nos elementos, você consegue ver os atributos, consegue fazer filtros por camadas e assim por diante. O mapa não é uma imagem estática, né? Ele é um mapa vivo nesse caso. Entrando um pouquinho na questão de obra, né? Então a gente passou pelo cadastro, passou pelo projeto e vai entrar um pouco agora na questão já da obra. Um dos grandes desafios para obras lineares, que é uma característica do saneamento, né, de adutoras, por exemplo, é a gestão desta obra. Então, nesse exemplo aqui cedido pela CC Infra, a gente consegue ver o controle, a gestão de uma obra linear, em que cada coluna desse Excel que está aparecendo na tela agora é uma estaca e cada linha é uma atividade que devia ser monitorada. Então, a atualização desse Excel para se saber o estágio da obra era um esforço muito grande. Você tinha, às vezes, um cara que era dedicado só para esse fim. E você não conseguia ter uma visão clara e completa da obra, né? Se você plotasse esse Excel, ele ia dar a volta numa sala, provavelmente, né? Dado o tamanho dele, dado a complexidade da obra, mas também o tamanho da obra, né? Mas também o tamanho que esse Excel tomou. E isso também ficava num arquivo, né? Você fica num computador, no máximo num servidor compartilhado, não é um ambiente interativo em nuvem, por exemplo. E era um esforço muito grande, né? Imagina, para manter essa planilha atualizada. Além disso, era feito uso também do Google Earth como ferramenta de visualização dessas geometrias. E quem já trabalhou com o Google Earth sabe do que eu estou falando, é muito difícil fazer a gestão de mapas, gestão de desenhos, geometrias no Google Earth, principalmente pela ausência de integração com recursos recursos alfanuméricos mesmo, por exemplo, fazer um link com o Excel, também recursos limitados para análise e geração de insumos para tomar uma decisão, isso tudo é muito difícil porque não é o software para isso, né?
E eles evoluíram para uma ação de gerar mapas temáticos, por exemplo, de identificação do avanço da obra. Então, olhando aqui, não mais para aquele Excel enorme, você já consegue ver que a parte que está em branco é uma parte da obra linear que ainda não foi iniciada a obra, e a parte que está em vermelho está em execução de valetas, por exemplo. Isso dentro das atividades que são executadas para essa obra. E não só isso, você tem a informação de cada desenho associado a um banco de dados. Se você fizer uma alteração em um Excel, se você precisar fazer alterações em Excel, isso pode ficar linkado a esse mapa e o mapa automaticamente mostrar essa nova condição. Mas ainda dá para evoluir mais, né? Ou seja, você consegue entrar na elaboração de dashboards. Então, nós temos aqui no mapa de baixo a possibilidade de interagir com esse mapa. Então, trocar o mapa base de fundo de um mapa, né, de ruas para um mapa de imagens de satélite. Selecionar os registros e ver os seus atributos. Por exemplo, saber que estaca que é aquela, qual é a quilometragem, dar zoom, dar pan. Interagir mesmo com o mapa para as áreas de interesse. Nesse outro exemplo, a gente está desselecionando uma camada, tirando ela do mapa. E como o gráfico é vivo, se a gente seleciona um item do gráfico, ele vai isolar essa geometria para a gente dentro do mapa. E aí você vai ver apenas o que está, nesse caso agora que ele clicou, que está em execução de paredes. O outro gráfico que nós temos embaixo, a gente consegue montar um mapa temático vendo o quanto da obra está perante o cronograma, né? O quanto que está de acordo com o cronograma que foi firmado e o quanto que está atrasado. Você consegue montar esses gráficos e disponibilizar nessa página. O que a gente está vendo aqui é uma página na internet, tá? Você pode publicar ela a partir do ArcGIS Online e definir se você quer que ela fique aberta apenas para a sua diretoria, para todo mundo envolvido no projeto, para os subcontratados, para a sociedade, se for o caso, se for um caso de uma obra pública. Você vai definir o nível de permissão de acesso a essa informação e ela vai se dar apenas pela internet, em mapas vivos, ou seja, você não tem mais um Excel que fica na máquina de alguém, isso fica na internet disponível. Um outro recurso interessante que também é possível de se utilizar é a publicação dessas páginas dos stories, que é exemplo dos dashboards. Você não precisa de serviços de programação, desenvolvimento, né? Então, quem está achando que esse processo é muito complexo, precisa de ter um programador dentro da equipe, não. Esses dois recursos, eles são apenas montados a partir de interfaces gráficas. Então, você não precisa ter um processo de desenvolvimento profundo para montá-las. Então, nesse exemplo que a gente está mostrando agora, você consegue montar esta página em que você consegue dar divulgação das informações que você tem. Você pode usar como um insumo de reunião ou para publicidade. Você pode trazer esse mapa para dentro dessa página e, novamente, é um mapa vivo. Você consegue interagir com esse mapa, selecionar os registros. Então, nesse caso que eu estou selecionando essa tubulação, eu consigo ver os atributos e perceber que ela é do tipo PVC marrom, material, e que ela é da marca da Tigre. Essas informações elas vieram lá do projeto, então elas estão disponíveis no ambiente de mapa integrado, tal qual veio lá na origem. E, claro, não só a edificação em si, o modelo do Revit em si, mas também aquela base que a gente montou 2D integrada a essa informação. A gente consegue ver a legenda do que significa cada elemento, cada cor, e o mapa está disponível. Ou seja, se for o caso de usar isso numa reunião de gestão, não precisa mais ficar copiando arquivo em pendrive para levar para lá ou deixar na nuvem e tal. Você publica essa página, ela já vai ficar acessível para utilizar naquela reunião. Ou então para questões de publicidade, mostrar quais são as grandes obras, os grandes empreendimentos que a sua empresa está promovendo. Opa, ele voltou aqui no começo, eu vou avançar um pouquinho só para chegar onde a gente estava. Ok? Então, uma vez que terminamos de usar o mapa, você não precisa ficar restrito a isso. Você consegue não só fazer o carregamento, né, e publicação de outros vídeos, de colocar textos, né, mas também vídeos que foram usados, como, por exemplo, esse vídeo 4D que a gente apresentou agora há pouco nesse webinar, nos slides. A gente consegue fazer o carregamento de figuras ou mesmo de links do YouTube. Se você tiver um vídeo que já está publicado na internet, você consegue estabelecer esse link. Ou seja, tudo isso disponível para você usar conforme a necessidade e conforme as permissões que você quiser atribuir. Entrando um pouquinho agora aqui na parte de operação e manutenção, né? Como eu disse, essa parte o GIS nada de braçada, o geoprocessamento nessa integração com o BIM, o GeoBIM ele nada de braçada, e teriam muitas possibilidades, muitos caminhos para se conversar, mas eu vou apresentar um deles, vou conversar sobre um deles que é a questão de manobra de registros, ou seja, para quem não conhece muito esse processo,
Quando você precisa fazer a manutenção num determinado eixo, ele precisa ser isolado, né? A água tem que parar de chegar naquele momento e você fecha os registros adequados para se isolar aquela área e a água não chegar mais lá. Então, o que o GEO pode auxiliar, o GeoBIM pode auxiliar nesse processo é você acessar o ambiente de mapa e identificar que, por exemplo, para fechar, né, para isolar esse trechinho que está em vermelho aqui na tela, neste mapa, dentro desse setor de abastecimento, é necessário fechar os registros 2, 10 e 11. Então, a equipe que está em campo já sabe quais são os registros que ela tem que fechar, que ela tem que manobrar para isolar essa área. Entretanto, a gente sabe, né, que o mundo não é tão perfeito assim, que quando chega lá na hora, você pode se deparar com um registro que está danificado, que está com algum problema, e que você não consegue manobrar. Então, um caminho para evitar que você tenha que voltar com a equipe para um gabinete ou ligar para uma pessoa que saiba, olha, onde que fica um outro registro que possa fechar a área, é você, através de um dispositivo móvel, por exemplo, um tablet ou um celular, já fazer a comunicação para o sistema que esse registro está danificado, e ele automaticamente vai recalcular essa informação falando, ok, se o registro 11 tem que ser desconsiderado, agora você então tem que fechar os registros 2, 9, 10 e 13. E aí esse eixo vai ficar isolado do restante da rede e não vai receber água até que você consiga fazer os consertos e a manutenção devida. Uma questão importante é que você pode colocar regras de negócio nesse processo. Então, se você fala que quando a gente vai fazer manobra de mais do que 5 registros de uma vez, é uma questão inviável, porque vai demorar muito, vai onerar muito a equipe. Então, o sistema pode informar falando assim, ó, se mais do que 5 registros tiverem que ser manobrados para isolar aquele determinado eixo, já fecha o reservatório inteiro, que é melhor, porque você vai conseguir fazer a manutenção mais rapidamente, os clientes vão ter a água de volta em suas residências, nos seus imóveis com maior velocidade, e esse tempo de ausência de abastecimento vai ser menor. E essas são apenas alguns exemplos, né, do que é possível de se fazer de análise. Você consegue fazer análises também de perdas, né, você sabendo o tanto de água que entra dentro daquele setor de abastecimento e sabendo que cada um desses imóveis consome, numa média anual, por exemplo, você consegue estabelecer se você está tendo perdas dentro daquele setor, saber quais são os setores em que você tem mais perdas, e aí, por consequência, avaliar se é uma questão de consumo clandestino, né, de ligações irregulares, ou se é por conta de vazamentos não detectados, e assim por diante. Um outro recurso interessante é a possibilidade dessas equipes acessarem os croquis, não? Então, à medida em que você clica naquela geometria, você consegue ter acesso às plantas e croquis aderentes àquela região que vão poder auxiliar na operação, na manutenção daquele equipamento, daquele registro, daquele eixo, do que for necessário fazer. Isso tudo acessível pela internet também. Um outro caso aqui já mais voltado à gestão, então nós queremos apresentar esse exemplo, essa estação de bombeamento que foi modelada aqui dentro do Revit. Hoje já é possível você trazer essa informação que foi modelada dentro do Revit para dentro do ArcGIS Pro, que é essa ferramenta desktop, e se acontecer dela ter sido feita sem nenhuma referência espacial, é possível georreferenciá-la. Ou seja, você consegue fazer com que ela seja referenciada a um sistema de coordenadas correto, e também é possível posicioná-la no lugar correto. É sempre ideal fazer, né, já o projeto de modo georreferenciado, mas se isso não for possível, não tem problema, você consegue georreferenciar ela depois. E uma vez que ela está georreferenciada, a gente consegue publicar ela no ArcGIS Online, ou seja, publicar para esse ambiente de internet e fazer uma série de filtros, por exemplo, filtros por disciplinas e por categorias, por níveis dessa edificação. A gente consegue fazer análises de sol e sombra ao longo dos dias e ao longo do ano. É possível também selecionar um determinado objeto, como essa tubulação, e saber o diâmetro dele, se isso tiver como uma informação do atributo lá na origem, no modelo. E a gente falou tudo isso porque a gente queria mostrar esse link para vocês. Eu vou pedir para a Nath, para ela postar isso no chat aqui agora da apresentação, mas também se alguém não conseguir acessar agora, não tem problema, a gente pode passar depois, é só entrar em contato com a gente, em que vocês vão ter acesso a essa mesma edificação através do browser, né, através do ambiente de internet, pode ser através do Chrome, do Mozilla, do Edge, até do Opera pode ser também, e acessar essas informações que a gente publicou, essa edificação que a gente publicou lá no ArcGIS Online, e fazer uma série de testes, ver como é que ele se comporta, ver como é que esse ambiente se estruturou. Então, você vai ter recursos de slice, por exemplo, à disposição. Então, imagina essa edificação estando disponíveis para as pessoas que estão envolvidas
na gestão desses objetos, elas poderem fazer um slice, selecionar um registro, ou mesmo excluir um layer, né, uma camada, como nesse caso a gente excluiu as colunas estruturais desse slice para poder ver como é que elas seriam se elas permanecessem depois que a gente faz o corte da edificação. Outros recursos também, a gente pode obter medidas, como medidas de distância e de área. Aqui, nesse caso, eu estou fazendo uma medida na diagonal. Aqui, geógrafo falar de geometria e trigonometria é complicado, né? Mas essa diagonal, a hipotenusa, ele também calcula os catetos ali. Ou fazer um cálculo de área, por exemplo, indicando, fechando um polígono, né? Fechando uma delimitação, ele automaticamente vai fazer o cálculo de área, porque tudo está em um ambiente georreferenciado. Então, podem entrar nesse link, ele está disponível para acesso irrestrito, não precisa de usuário e senha, e podem explorar à vontade. Uma outra questão, né, se vocês tiverem interesse também de se aprofundar um pouco mais nessa interação entre os arquivos, né, dos modelos BIM, do Revit, com o ArcGIS Online, tem uma postagem no nosso site, no site da Frasílio Ferroni. O link está aqui no alto, mas eu vou pedir também para a Natália compartilhar aqui no nosso chat para ficar mais fácil o acesso, né? Se vocês quiserem depois acessar e ver em detalhes maiores como é que se comporta essa integração, também tem um outro link lá disponível com essa edificação que está na tela agora, que tem também outros elementos. Também é possível acessar e verificar como se comporta. Aí é só acessar o texto e dar uma explorada, tá? E se tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato conosco. E entrando aqui também na questão de assinaturas, né, da Autodesk e da Esri, a gente tem a EC, né, que é esse conjunto de softwares que são comercializados pela Autodesk, que a Frasílio Ferroni representa. Então, a gente usou vários desses softwares para montar a apresentação de hoje. A gente usou o Navisworks, o Civil 3D, o Revit, o InfraWorks, também o AutoCAD, principalmente o AutoCAD Map. Eu citei, quando eu falei da nuvem de pontos, o Recap, e também as soluções cloud do BIM 360. A gente viu essa integração, né, naquele primeiro vídeo, do BIM 360 com o ArcGIS. E também as soluções da Esri. Eu coloquei aqui o ArcGIS Pro na versão 2.6, porque é essa versão que agora tem a integração com o BIM 360. Tá? Até a 2.5 não existia ainda. O ArcGIS Online, que a gente apresentou, e também o ArcGIS Enterprise, que é uma solução corporativa, né? Uma solução para servidor, que também pode ser uma alternativa para os projetos dos nossos clientes, dos nossos parceiros. É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma questão adicional, alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Meu e-mail está aqui na tela. A gente está à disposição. E é isso. Eu vou chamar agora a Natália aqui de volta para a gente ir para a parte das perguntas. Alô? Oi, oi, Opa, oi. estamos te Cheguei. ouvindo. Vamos lá, eu trouxe também mais um intruso, que é o Diego, que está aqui com a gente. O Diego é gerente técnico e vai discutir um pouquinho aqui com a gente também. Tá ouvindo a gente, Di? Sim, boa tarde, pessoal. Tudo bem, Diego? Fala, Vamos Lucas. Parabéns lá. pela apresentação. Obrigado. Vamos lá, que apareceram muitas perguntas interessantes. Eu vou pegar aqui a primeira do Ricardo. Ele está perguntando o seguinte: áreas de inundação e suscetíveis à erosão têm mapeado para o Brasil inteiro? E o cadastro de redes? Essa é uma informação muito bacana. De inundações suscetíveis, tem um material que está lá no CPRM, que é um órgão do governo federal, que tem para muitas áreas, mas não para o Brasil inteiro. Pelo menos eu não conheço para o Brasil inteiro. Esse que eu usei aqui na apresentação, a gente estava trabalhando no município de Santana do Parnaíba, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo, né? E havia um estudo específico para esse município. Mas existem órgãos estaduais e municipais que fazem esse tipo de mapeamento também. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos o Instituto Geológico e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, o IPT, que fazem, por exemplo, o mapeamento das áreas de risco. Então, eles também poderiam ser consultados para se obter essa informação, caso se precise para esse estado. Os outros estados também provavelmente têm seus órgãos reguladores que fazem esse tipo de mapeamento. Mas uma base única, né, com todas essas informações, entra um pouco naquilo que eu estava falando, de que é difícil a gente ter um único portal completo de informações para todos, né? É mais comum a gente ter que ir garimpando e achando essas informações em vários portais diversos. Certo.
Vamos, então, para a próxima pergunta, que é da Tainá. Ela disse assim: as informações que vêm do GIS para o CAD são apenas de visualização ou podem ser editadas? Se puderem ser editadas, há como controlar essas permissões de edição? Uma vez editadas, elas retornam para o GIS? Você tem várias maneiras de trabalhar, assim. O ArcGIS, ele não é a ferramenta mais apropriada para edição, por exemplo, de um modelo, né? De um modelo que venha lá do Revit. É possível fazer edição? É possível. Você, inclusive, consegue fazer a exportação desse modelo para dentro de um geodatabase, onde você vai conseguir fazer aí uma série de edições, sem nenhum problema. A dificuldade um pouco disso é que, se você vai trabalhar com um elemento mais complexo, como uma cadeira, por exemplo, aí já fica mais difícil. Mas elementos mais simples você até consegue trabalhar com certa tranquilidade. E é possível controlar essas informações, sim. Se a gente estiver falando de uma informação de CAD, por exemplo, um DWG, aí a gente consegue trazer para dentro do GIS, isso já é uma coisa mais tradicional, e não o arquivo original em si, mas você consegue importar para que ele fique editável dentro de um geodatabase, seja um personal geodatabase, né, que é um arquivo Access local, seja um file geodatabase, que daí já é um geodatabase com mais recursos, né? E aí você consegue fazer a edição sem grandes problemas. A Tainá, ela até comentou aqui que ela estava falando do caminho contrário. Então, também é possível, né? Então, a gente tem agora, como você falou, com a parceria da Esri e da Autodesk, você consegue importar dados do GIS para dentro do Civil 3D, por exemplo, né, Lucas? Fazer alguma edição e publicar de volta essas informações lá para o ArcGIS. Perfeito, teu comentário está perfeito, é isso mesmo. A ideia principal é que o usuário do Civil 3D ele não precisa ter que parar de usar o Civil 3D para ir no ArcGIS pegar a base de dados e depois voltar, né? Não, ele se conecta diretamente, atualiza e quando ele atualiza já está salvo naquele ambiente, já fica disponível para todos os demais. Legal. Muito bem, vamos para a próxima então, do Daniel. Ele falou o seguinte: então a base de dados georreferenciados do cadastro técnico não será em modelagem BIM, apenas fornecerá dados no plano, não em 3D, para elaboração de projetos? Eu acho que ele deve estar falando, por exemplo, das tubulações, no caso, né, da rede de abastecimento de água e de esgoto. Nesse exemplo que a gente fez agora, veio em 2D, mas eles poderiam ser em 3D também. Nesse exemplo, a gente colocou principalmente a estação de tratamento de esgoto, mas há que se avaliar que uso você quer dar. Se você quer fazer uma análise espacial mais simples, talvez a linha ela seja mais útil. Se você quer deixar isso disponível para depois ter um consumo na área de operação, para se selecionar um registro, ver exatamente qual é o diâmetro dele, qual é a profundidade, talvez o modelo seja mais apropriado. Vai depender do uso exatamente que você vai fazer dessa informação. Uma outra possibilidade também que a gente já aplicou em alguns projetos, se você, por exemplo, tiver uma base cadastral em shapefile de vetores, né, com metadado do diâmetro daquela tubulação. Você consegue importar isso no InfraWorks, por exemplo, e o InfraWorks ele lê aquele parâmetro e dá um offset, né, monta uma casca em volta da linha em função dos parâmetros que estão ali dentro. Então você consegue meio que espacializar, né, em 3D algumas coisas que eram só 2D. Perfeito. Vamos lá então. A Tainá também mandou uma outra pergunta. Ela disse assim: para poder visualizar os modelos 3D no ArcGIS, precisa ter um computador potente? Qual é a configuração ideal? E aí ela comenta, né, que às vezes até para ligar um Basemap o computador acaba travando. Então ela imagina que esses desenhos em 3D sejam relativamente pesados. Qual que é a orientação que vocês passam para ela? Eu acho, Tainá, que se você puder me mandar um e-mail ou deixar um contato aqui com a gente, eu posso te mandar a especificação mínima necessária para que o ArcGIS possa rodar, mas aí talvez entre uma questão interessante, né, de se avaliar dentro da sua empresa. Se essa é uma necessidade, você pode utilizar um computador da empresa que seja um pouco mais potente para fazer a publicação dessas informações no ArcGIS Online, de modo que você possa utilizar eles depois no ambiente de browser, que daí vai ser muito mais leve. Mas, assim, de modo geral, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, não precisa ser um computador tão potente assim. E eu posso passar depois por e-mail para você as especificações mínimas e as especificações recomendadas que o computador precisa ter para funcionar nesse processo. Eu acho importante pontuar também que durante a apresentação você até comentou isso, né, Lucas? Que o BIM 360 é a mesma ideia.
um computador que roda um InfraWorks, um Revit, um Civil 3D, a gente sempre associa com um computador mais potente, porque realmente ele precisa ter uma capacidade de processamento maior. Mas uma vez que você publica esses dados no BIM 360, ele passa a ser visualizável em essencialmente qualquer computador que consiga instalar um Google Chrome ali, ou abrir o Internet Explorer, né? Então, ele democratiza muito, né, o acesso a essas informações, que antes ficavam restritas a só quem tinha acesso à licença, quem tinha o computador para rodar aquilo, né? Então, são formas muito boas de levar essa informação adiante. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu vi que teve um pessoal no chat que perguntou em relação à gravação, né? O Lucas acabou falando bem no comecinho, mas só para lembrar, todos os webinars nós estamos disponibilizando na FF University. Então, eu vou até deixar aqui nos comentários o acesso para quem quiser, que aí a gente vai começar a disponibilizar por lá com o final das apresentações, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês acessarem, se precisar compartilhar com alguém também, pode compartilhar a partir desse link, tá? Deixa eu só mandar aqui e a gente já vai para a próxima pergunta. Vamos lá, pergunta da Mônica. Ela está falando o seguinte: quais os softwares utilizados no projeto de esgotamento sanitário quando você menciona projeto BIM? Então, que softwares são esses? Os softwares Autodesk, principalmente, que a gente apresentou lá no fim da apresentação, que a gente utilizou na apresentação como um todo, aí a gente só precisaria ver qual que foi o momento em que ela postou isso, mas a gente usou, em todos os momentos aqui, o Civil 3D, a gente usou o InfraWorks na apresentação, o Navisworks, naquela conexão com o cronograma, o Revit, no modelo. Eu citei o Recap, naquela parte que fala da nuvem de pontos, mas a gente não tratou dele especificamente. Só precisaria saber exatamente que ponto da apresentação que a gente estava falando, né? Diego, você quer complementar essa? Não, é basicamente isso mesmo, né? Normalmente, quando a gente está tratando do componente linear dos projetos, né? O Civil 3D ele vai ter ferramentas que são muito mais produtivas para você fazer esses projetos, né? E quando você está falando de componentes localizados de projeto de saneamento, né? Obras localizadas, então uma estação elevatória, uma estação de tratamento, né? Esses elementos aí eles vão ser melhor endereçados pelas funcionalidades do Revit, onde você consegue fazer um projeto de civil, um projeto de tubulação, né? Arquitetura, estruturas e tudo mais. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui do Ricardo. Aí ele fala o seguinte: no caso da EEE, aí me corrijam se eu estiver usando a leitura da terminologia errada, tá? Ele fala o seguinte: no caso da EEE, se for projetar em Revit, já consigo fazer o georreferenciamento e conexão com o BIM logo do início? Vou até pegar essa aqui, né? Então, a EEE seria justamente um exemplo de obra localizada, né? Então, no Revit, você tem funcionalidades que permitem sim você georreferenciar o modelo, né? O Revit ele até tem 3 pontos de coordenada diferentes para finalidades diferentes. Um deles é para justamente você georreferenciar o seu modelo com coordenada norte-sul, leste-oeste, né? E elevação. Então, você sim, não só pode como deve, né? Referenciar esse modelo adequadamente para facilitar o trabalho posterior de fazer o vínculo não só com as bases GIS, né, que são totalmente geoespaciais, como também para você fazer essa interface entre parte linear e parte localizada, porque você vai, de alguma forma, para montar um modelo federado, você vai ter que conseguir fazer aquele negócio conversar. Se cada um tiver uma base diferente ou todo mundo tiver no 000, não vai dar certo, né? E só queria fazer um adendo também da resposta anterior, Lucas. A gente esqueceu de mencionar o AutoCAD Map também, né? Que é bem importante ali, um dos softwares bem protagonistas quando a gente fala de geoprocessamento. É verdade. E que a gente usou, inclusive, na apresentação também, né? Ou seja, parte das coisas que a gente apresentou foram feitas como aquele momento da gestão de obras lineares, né? Que a gente está falando lá. A tela que aparecia era a tela do AutoCAD Map, ou seja, como o AutoCAD Map tem essa conexão com o GIS, ele entende os objetos, os tipos de geometria, trabalha com atributos, permite mapas temáticos, ele também se mostra uma ferramenta totalmente aderente ao GIS, né? Bem lembrado. Posso ir para a próxima? Pode. Vamos lá, pergunta agora do Arnaldo. Ele disse o seguinte: nos trabalhos com dados georreferenciados,
Por exemplo, dados locacionais de grandes obras em sistema UTM, CIRGAS 2000. Surge uma dificuldade resultante da diferença entre uma dimensão medida nesse sistema, que ele coloca como distância plana, e a distância equivalente para implantação em campo, que ele coloca como distância topográfica. Qual é o procedimento para trabalhar com essas diferenças? Em geral, os softwares de geoprocessamento, como o ArcGIS, no caso, ele tem uma opção para que você consiga fazer um cálculo em que a distância considere, para essas grandes obras, né, que são muito extensas, considere essa questão. Então, ele te daria um cálculo mais aproximado da distância efetiva dessa obra, desse objeto que você está tentando medir. Tá? É uma opção que você consegue configurar dentro do software. E justamente olhando pelo lado do Revit, por exemplo, você não vai encontrar uma opção disso, porque a intenção do Revit é justamente trabalhar com um componente localizado, onde você não está falando de uma coisa que tenha mais do que, sei lá, se falar de 1 quilômetro de extensão já é uma obra relativamente grande ali, né? Então, muito menos uma coisa de 200 quilômetros, onde você vai começar a encontrar esse tipo de distorção, né? Fazendo só um comentário adicional que me ocorreu agora, eu sei que não é exatamente o contexto da pergunta, né? Mas o UTM também tem aquela questão de que se a sua obra ela ultrapassa o limite do fuso, ela pode não ser o melhor sistema de coordenadas para se trabalhar. Então, se a sua obra linear ela está estendida, vamos dizer assim, vai horizontalmente no estado de São Paulo, e ela ultrapassa do fuso 23 para o fuso 22, eu acho que é o caso de se observar um outro sistema de coordenadas para trabalhar, para não correr o risco que essa invasão do fuso do vizinho traga distorções à tua geometria. Tá? Ok, posso ir para a próxima? A Mônica, ela está perguntando em relação aos bancos de dados, né? Então, as concessionárias como Sabesp, Comgás, Enel, Telefonia, elas possuem o cadastro técnico digitalizado e georreferenciado? A grande maioria dessas grandes empresas costuma ter um cadastro interno e um ambiente de geoprocessamento corporativo, vamos dizer assim, né? Eu não vou entrar especificamente nessas concessionárias que ela citou, mas, em geral, as grandes concessionárias têm esse tipo de sistema. Seja um sistema corporativo publicado na internet, seja um sistema de geoprocessamento corporativo interno, né, para a intranet. Uhum. Isso facilita muito a gestão, né? Quando você tem essas informações disponíveis, tanto para projetos de novas áreas, quanto para manutenção e operação, como a gente foi apresentando ao longo, né, desse webinar, ele é um grande facilitador para que isso aconteça com mais tranquilidade, né? Com menos erro, com mais assertividade. Uhum. Ok, e agora, para finalizar, eu vou juntar, tem 2 perguntas falando do InfraWorks, então eu vou juntar as 2, tá? Uma pergunta é do Ricardo e uma pergunta é do Marcos. O Ricardo falou o seguinte: o InfraWorks poderia servir para compatibilizar os modelos lineares em Civil 3D e localizadas no Revit, ou melhor o Navisworks? E aí, juntando com a pergunta do Marcos, ele parabenizou pela apresentação e ele perguntou se conseguimos uma integração do DataGel com o Civil 3D ou InfraWorks. Então, são essas 2 perguntas. Acho que eu consigo apoiar com a primeira, né? Então, o InfraWorks, sim, ele tem muita facilidade de você trazer bases externas para compor ali o que a gente chama de modelo de implantação, né? Ele consegue fazer isso até áreas bem extensas, né? Pegar um município inteiro ali, um município menor, né? E botar tudo lá dentro. E a gente consegue importar Revit, consegue importar Shapefile, consegue importar sólidos de Civil 3D, e aí vai. Tem muitas opções do que dá para você importar no InfraWorks. Ele é muito legal porque a apresentação que ele produz, né, é inerente dele, né? Ele trabalha num esquema mais renderizado ali, então fica muito fácil de você visualizar e realmente vender a ideia ali do que tá sendo projetado. Mas me chamou a atenção aqui que vem a palavra compatibilizar. Então, ele não vai ter recursos avançados de compatibilização como a gente vai ter num software como o Navisworks, que é um software voltado para a coordenação de projetos mesmo. Então, ele consegue sim montar um modelo federado ali, digamos assim, né, composto pelas várias partes, mas o intuito dele não é fazer a compatibilização do projeto. Aí, respondendo especificamente a parte do DataGel, sim, o DataGel ele disponibiliza informações de várias maneiras lá. Ele tem algumas camadas que eles permitem você fazer um download de um shape, por exemplo.
Então, se você puder, nessa camada, fazer o download do Shape, você vai conseguir importar eles para dentro do InfraWorks ou do Civil 3D sem grandes dificuldades. Agora, tem um outro tipo de camada que, às vezes, ele disponibiliza a informação num formato que se chama WMS ou WFS, que é o Web Map Service e o Web Feature Service, né? O WMS é a disponibilização de uma camada através de imagens e o WFS é a disponibilização de uma camada através de vetores. Isso pela internet, né? O que você recebe é um link, e aí você poderia abrir o InfraWorks, por exemplo, indicar esse link desse WMS lá dentro, o software vai pela internet se conectar no servidor do Datagel e trazer essas informações para o teu mapa. É importante só depois avaliar, porque existe uma questão de interoperabilidade de padrões, então esse serviço, né, WMS ou WFS, ele precisa estar publicado conforme certos padrões internacionais, como definidos pela OGC, que é um órgão que estabelece certos padrões para dados geoespaciais. E se esse serviço, né, que o Datagel publica, e eles certamente seguem esses padrões, né, tiver como WMS ou como WFS, ele vai conseguir ser consumido pelo InfraWorks, por exemplo, nesse formato. Certo. Bom, pessoal, acho que das perguntas, a gente acabou passando por todas aqui. Eu vou deixar no chat o nosso e-mail, só se aparecer alguma pergunta depois do webinar, vocês podem encaminhar, é o contato@ff.solutions. E queria aproveitar e parabenizar o Lucas pela apresentação, ficou muito legal, o pessoal aqui no chat comentou bastante, agradeceu e parabenizou, o pessoal gostou bastante da apresentação, então já vou aproveitar e te deixar os parabéns. Obrigadíssimo, obrigado a todo mundo que participou aqui, deixar um agradecimento especial para o pessoal da Sabesp ME, também da CC Infra, da JNS, que disponibilizaram dados para essa apresentação. E também agradecer você, Nath e o Diego, aqui pela participação, principalmente agora nessa parte de perguntas. Legal. E tem mais webinar também, né? É verdade. Como é uma série, né, uma série de BIM para saneamento, a gente mostrou aqui no comecinho, que são vários eventos que vão acontecendo nas próximas semanas, apresentações de grandes parceiros da Frasílio Ferroni, como a própria Sabesp, a JNS, a Concremate. Então, vale muito a pena ficar conectado nas nossas redes sociais, ficar atento, porque nos próximos eventos a gente vai postando isso, né? Vocês podem se inscrever, vocês podem voltar para cá para participar dessas apresentações, que certamente tem muito conteúdo bacana aí por vir. Legal, Lucas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Diego, também. Vamos lá, gente. Até a próxima. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, gente.